Olá pessoal, vamos agora resolver a quarta atividade de ETR. Então, essa atividade foi disponibilizada no Moodle. A primeira questão pede-se o seguinte: que valor de tensão existe em um diodo de silício polarizado diretamente quando analisado com a aproximação de um diodo ideal? O diodo ideal, ele pode ser tratado com um modelo de chave. E no modelo de chave, tão logo a gente tem aquele 0,0 qualquer coisa, polarizando o diodo diretamente, ele entra em condução, tá certo? Então, que valor de tensão existe um diodo polarizado diretamente? Quando analisado com a aproximação de um diodo ideal, 0 volts, item A. Quando a corrente de um diodo é alta, sua polarização é reversa, pobre, direta ou nenhuma das alternativas. Ora, quando a corrente de um diodo é alta, sua polarização é o quê? Quando ele é polarizado reversamente, a única corrente que circula pelo diodo é uma pequena correntezinha reversa de fuga. Ele só circula uma grande corrente que circula pelo diodo quando ele está polarizado diretamente. Então, item C. A corrente terceira, a corrente reversa consiste na corrente de portadores minoritários e na corrente de avalanche. De avalanche não pode ser, tá certo? A corrente reversa, a corrente de avalanche é uma corrente reversa, mas nós estamos pressupondo que nós estamos trabalhando em condições normais, longe da avalanche, tá certo? Então, a avalanche não poderia ser, porque é uma corrente altamente destrutiva. O item B, corrente reversa, nós não poderíamos ter uma corrente direta, tá ok? E o item C, corrente de fuga superficial. Ora, essa corrente de fuga superficial, ela se origina das imperfeições no cristal de silício. Quando a gente corta para fazer uma pastilha de silício para fazer o diodo, nós rompemos aquelas ligações na superfície do cristal, de modo que ali fica como se houvesse cargas positivas, e os elétrons então poderiam circular por essas imperfeições, por essas cargas positivas associadas a essas imperfeições superficiais, e somando-se àquela corrente devido aos portadores minoritários produzidos pela temperatura. De modo, então, que a corrente reversa ela consiste dos portadores minoritários gerados termicamente e da corrente de fuga superficial. Item C. Muito bem. Como você representaria um diodo ideal? Aqui no quadro vocês podem ver que nós temos 4 itens. Todos eles à esquerda nós temos um modelo de uma chave aberta e à direita o modelo de uma chave fechada. No primeiro caso, nós temos o diodo polarizado reversamente. Analogamente a isso, nós associamos uma chave aberta. E do lado direito, o diodo estaria com polarização direta e uma chave fechada associado a essa polarização. No item B, nós teríamos a chave aberta associada à polarização reversa e à direita a chave fechada também associada à polarização reversa. De modo que, por exclusão, o item B não poderia ser. No item C, nós temos a polarização direta referente à chave aberta e a polarização reversa no estado fechado da chave, tá ok? E no item D, também por exclusão, essa alternativa não é aceita, porque em ambos os casos de polarização direta, o diodo, um estado está aberto e no outro estado ele está fechado, de modo que nos sobrou as alternativas A e C. Ora, quando polarizado reversamente, o diodo, a única correntezinha que circula por ele é aquela correntezinha
de portadores minoritários e daquela corrente de fugas superficiais que são da ordem de nanoamperes, de modo que essa corrente é praticamente desprezível e o diodo pode ser comparado a uma chave aberta. E quando polarizado diretamente, ele se comporta como uma chave fechada, podendo conduzir altas correntes. Então, a alternativa correta, alternativa A. Muito bem. Na quinta questão, ela nos dá a curva característica de um diodo qualquer. Pede-se determinar a potência dissipada no diodo para uma corrente de 50 mA. O gráfico é dado em escala, tá certo? De modo que nós vamos ter que achar o ponto de 50 mA e ver qual é o correspondente valor de tensão para essa corrente de 50 mA. Então, foi dado essa corrente aqui de 50 mA. Se nós formos no gráfico, nós vamos observar, ele está tudo em escala, você poderia visualizar, isso aqui daria 0,8 volts. Ele pede qual é a potência que é dissipada no diodo. A potência é o produto da tensão pela corrente no componente. Então, a potência dissipada no diodo vai ser a tensão no diodo vezes a corrente no diodo. Então, a potência no diodo vai ser o 0,8, que multiplica os 50 mA, 10 a menos 3. 0,8 cancela com esse 5, dá 40 miliwatt. Então, a alternativa correta é a B. Muito bem, pessoal, muito obrigado e até a próxima.